Você sabe qual é uma das maiores dificuldades dos brasileiros? Brasileiro não consegue falar não. É muito difícil! É muito difícil! Eu também não consigo falar não para mim. É uma das coisas mais difíceis que tem. É muito duro. Muito, muito difícil. Mas por que será que os brasileiros são assim? Por que os brasileiros não conseguem falar não? É claro que não são todos os brasileiros, mas eu posso dizer que a maioria dos brasileiros não consegue falar a palavra não. Isso porque o brasileiro não é uma pessoa tão direta assim. O brasileiro faz muitos rodeios. E para chegar do ponto A até o ponto B, o brasileiro não consegue ser simples e direto. Ele faz assim. E é muito complicado. Algumas nacionalidades conseguem ser bem mais diretas. Por exemplo, há alguns anos eu morei em Portugal, na cidade do Porto. E os europeus, diferentemente dos brasileiros, costumam ser bem mais diretos. E quando eu estava em Portugal, eu sempre achava que a outra pessoa não gostava de mim ou tinha algum problema comigo, porque os portugueses são bem mais diretos do que os brasileiros. E se eu fazia alguma pergunta e a pessoa respondia não, eu achava que ela não gostava de mim porque ela tinha sido super direto ao ponto. A mesma coisa acontecia comigo quando eu morei na Argentina, em Buenos Aires. Os argentinos são bem mais diretos do que os brasileiros, na maioria das vezes. Não é sempre, mas eu também sempre achava que a outra pessoa não gostava de mim, porque eles são muito diretos. Nós temos uma expressão em português que é na lata. Quando alguém fala alguma coisa na lata, é porque ela fala diretamente, sem rodeios, sem flores, sem sinônimos, sem outras palavras. Ela simplesmente fala BUM! Ela fala o que você deve ouvir. Essa é uma característica da maioria dos brasileiros. Não estou falando que é boa, nem que é ruim. Também não estou falando que os portugueses ou os argentinos são maus ou bons. Simplesmente é uma característica e cada povo tem a sua característica. Se você é estrangeiro e está morando no Brasil ou convive com brasileiros, você já deve ter percebido que o brasileiro não é tão na lata assim. E ele não consegue falar as coisas diretamente. Na maioria das vezes, né? Muitas vezes nós conseguimos. Mas ainda assim, é uma grande dificuldade. Quando uma pessoa faz um convite e você não pode, dificilmente o brasileiro vai falar simplesmente não. Provavelmente ele vai dar alguma explicação a mais. Ele vai falar alguma frase um pouquinho mais diferente para não falar não. E também, muitas vezes, quando um brasileiro fala sim, ele pode estar falando talvez. E se o brasileiro falar talvez, lá no fundo ele está falando não. O brasileiro tem medo da palavra não. Por que será? Imagine a situação de que você está esperando um amigo no metrô. Já são 10 horas e vocês marcaram às 10 horas na catraca do metrô. Então, você envia uma mensagem. Oi, amigo, você já está chegando? Pode acontecer de algum amigo brasileiro responder: sim, estou chegando. Só mais 10 minutinhos. Mas aqueles 10 minutinhos se transformam em 20, 30, talvez 40 minutos. Então, algumas vezes, não é sempre tudo bem, porque eu sou brasileira e eu sou super pontual. Mas não são todos os brasileiros que conseguem ser pontuais, especialmente em grandes cidades como São Paulo, que tem muito trânsito e muitos problemas. Mas
Muitas vezes, se um brasileiro responder sim, só mais 10 minutinhos, na verdade, ele acabou de sair de casa e ele vai demorar muito ainda para chegar. Ah, meu Deus! Por que o brasileiro simplesmente não fala não, eu estou atrasado? Não, eu não vou chegar no horário marcado. É muito difícil para nós. Vocês têm que entender que isso é difícil. É difícil tirar um não de um brasileiro. Você também pode fazer um convite para um amigo brasileiro. Amigo, você não quer ir em uma festa que eu vou dar na minha casa? A festa vai ser sábado às 9 da noite. E o amigo brasileiro pode responder: ah, sim, se der, eu vou. Ou então, se der, eu apareço. Sabe qual é a realidade? É que ele não vai, porque esta resposta é uma típica resposta de quem não consegue falar não. Se der, eu vou. Então, ele não vai. Essa é a realidade. Ou quando você está conversando com um amigo pelo WhatsApp e vocês não se veem há muito tempo e vocês falam: ah, vamos combinar de sair. A realidade é que esta mensagem significa: não, eu não estou com tempo e eu não vou mandar mensagem para você para nós combinarmos de sair. Ai, meu Deus, por que nós simplesmente não falamos não? É tão mais simples. Outros exemplos de mensagens que nós sempre falamos, porque nós não somos direto ao ponto. Vamos deixar para outro dia. Depois, passa lá em casa. Qualquer hora a gente combina. Um dia desses a gente marca. Pois é, meus amigos, esta é a realidade. O brasileiro não consegue falar não. Mas tudo bem. O que nós vamos fazer, não é mesmo? Mas e você? Você tem dificuldade de falar não? Ou você consegue falar não simplesmente e sem se preocupar se você vai ferir o sentimento da outra pessoa? Eu tenho muita dificuldade em falar não, em recusar convites, recusar trabalhos. É muito complicado para mim. Se você é de outra nacionalidade, no país de vocês, as pessoas também falam não com facilidade? Ou elas têm um pouquinho mais de rodeios, um pouquinho mais de problema? Conta aqui pra mim. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreva aqui no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo. Mua!